Hebreus capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus, pela tua palavra. Quando você recebe a palavra de Deus como pão nesta noite? Ouça, ouça. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quantos podem dar glória a Deus? Diga comigo: a fé é uma certeza. A fé não é uma esperança, a fé não é uma expectativa, a fé não é um sentimento, a fé não é uma coisa positiva que você tem dentro do peito. A fé é uma certeza. Quantos podem dizer amém? A fé não é arriscar, a fé não é um salto no escuro, a fé não é um bilhete de loteria, a fé é uma. Muitas pessoas transformaram a fé ao longo dos anos numa mensagem de positivismo, de acreditar que vai dar certo. A fé não é acreditar que vai dar certo, a fé é a convicção de como as coisas vão acontecer. A fé não está baseada em sentimento, a fé está baseada em conhecimento. A fé é a convicção de como as coisas acontecem. Quando você conhece os elementos em que você se apoia, essa convicção te dá a certeza. Vamos pensar nessa cadeira, por exemplo, que você está sentado. Essa cadeira resiste 200 quilos, 250 quilos, não sei. O engenheiro estudou a substância e o material que a compõe. E em cima desse conhecimento, ele disse: pode colocar 200 quilos em cima dessa cadeira, que ela não quebra. Sabe o que é isso? É a fé na substância. É a fé no elemento. A fé é o conhecimento de quem é Deus e de como Deus age, que te faz se apoiar sobre Ele, sem nenhuma insegurança. Fé não é senta aí e vamos ver se aguenta. Fé é eu sei que aguenta, pois o conhecimento me instruiu para isso. Fé não é coisa de gente louca e irresponsável. Fé é coisa de quem tem experiência e que caminha na certeza. Por isso que a fé vence a dúvida. Levante a sua mão e diga: a fé vence a dúvida. Quantos acreditam que hoje Deus está vencendo dúvidas aqui? 4 coisas que você deve aguardar sobre a fé, e se você puder tomar nota, tome agora. Número 1, depósitos de fé. Diga comigo. Você precisa de depósitos de fé. Todas as vezes que você ouve uma mensagem, assiste um culto, lê a Bíblia, um livro cristão, canta um louvor, passa um tempo de oração, tira um dia de jejum, faz algum ato de devoção, você está fazendo um depósito para a sua fé. O que nós precisamos é de pessoas que sejam mais preventivas e que aprendam a fazer depósitos. O que acontece quando seu carro quebra e você não tem dinheiro? Você vai negociar com um chequinho no mecânico, você vai passar no cartão, vai vencer fatura, paga o mínimo, joga para depois, e aquele jurão, é aquela faca entrando assim no... Porque a gente não é preventivo, o que acontece com a gente paga mais caro. Eu estava conversando com a minha tia, essa semana que passou, e ela está morando em Boston, nos Estados Unidos. Lá o inverno é muito rigoroso, muito rigoroso. O ano passado, que foi o primeiro inverno dela, foi um inverno mais ameno, ela tirou de letra, funcionou bem. Esse ano, o inverno foi rigorosíssimo. O serviço caiu. Ela não sabia.
ou não foi educada ou preparada, porque a nossa mente não é educada para poupar. Quem está comigo? E eu estava conversando com ela essa semana e ela falou assim: passei um período difícil porque no inverno o serviço cai. E eu não estava preparada. Mas ela falou: o ano que vem não vai me pegar. Eu vou separar um pouquinho cada mês. Vou separar um pouquinho no verão. Vou separar um pouquinho na primavera. Vou separar de pouquinho em pouquinho, para que quando o inverno chegar, e se ele for rigoroso como foi esse ano, eu vou ter alguma coisa para me calçar. Como é sábia a sua tia? Não, é a Bíblia. Observe a formiga. Ela junta no verão para comer no... E se a gente fizesse isso com a nossa fé? É fácil da gente entender. Às vezes você está aí, tem um problema na tua casa, tem uma dificuldade, e deu problema no telhado, vai gastar quanto? 20 mil para arrumar o telhado, eu não tenho. Às vezes a crise chega e a gente não tem nada guardado. Fica fácil de ensinar assim, não fica? É por isso que Jesus falou mais de dinheiro do que do céu. Porque falando de dinheiro o povo entendia. Ele falou assim, ó, aprende a fazer um depósito. O que eu estou dizendo para você hoje é que você tem que aprender a fazer um depósito de fé contínuo na sua vida. Todo dia você tem que ter um momento devocional para depositar fé. Toda semana você tem que vir em 1 ou 2 cultos, 3 cultos, eu não sei, conforme a sua disponibilidade, para que seja feito um depósito de fé. Você precisa ler um bom livro. Olha, eu tenho uns ali para indicar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ouvir mensagens. Porque sabe o que você está fazendo nisso? Um depósito de fé. Quem me entende? Primeira coisa que você precisa ouvir e marcar hoje: aprender a fazer e disciplinar a sua vida de forma que você tenha depósitos contínuos de fé. E aí quando a crise vier, aí você não vai ser aquele, agora eu vou começar uma campanha porque veio um problema. Se tivesse depositado fé ao longo de semanas, dias, meses, sabe o que acontecia? Quando o problema viesse, a sua fé tinha saldo e você conseguia quitar. Por que tem gente agora, na hora que vem a crise, vai fazer campanha, vai subir monte, vai descer monte, aí ele fica lá 6 meses sem dar oferta, agora eu vou dar um dízimo, porque veio um problema na minha vida. Sabe por quê? Porque devia ter feito um ato contínuo e regular de depósitos de fé na sua vida, e a hora que o problema viesse, ele viria. O depósito de fé não evita o problema, mas o depósito de fé faz com que você tenha recurso a hora que o problema chega. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga: aprenda a fazer depósitos de fé. Discipline para fazer um depósito de fé. Diga que quando o problema vier, você vai ter recursos para resolver. A segunda coisa, guarde isso, é um outro ensinamento sobre fé. Cultive a fé. Alguém já cultivou alguma coisa? Aqui? Cultivou já? Nem que seja o feijãozinho no algodão. O que é cultivar algo? É pegar uma semente e zelar por ela, regando, cuidando, limpando, trabalhando com ela. Faça a mesma coisa com a sua fé. Trabalhe a sua fé, exercite a tua fé, regue a sua fé, cultive a sua fé. Aprenda que a fé deve ser cultivada. Não é um ato religioso no domingo, mas é um dia a dia de cultivo da fé, de exercício da mente, da alma e do coração, se fortalecendo em Deus. Porque senão, eu vou te dizer uma coisa: não é diferente de qualquer outra religião que separa um dia para o cara ir lá e cumprir um ritual naquele dia da semana e cumpri o meu ritual. Eu vou te dizer uma coisa: nós não estamos aqui para cumprir ritual algum, nós estamos aqui para depositar e cultivar a fé que Deus tem colocado em nosso coração.
Se a gente vier aqui apenas para cumprir uma liturgia, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja qual for, não faz diferença nenhuma. Mas quando a gente vem aqui e a gente se debruça sobre a palavra de Deus, a gente é devoto ao Deus vivo e fiel, adorando e glorificando a Ele. Sabe o que acontece, meu amado? Você está depositando, cultivando e trabalhando a sua fé. E aí pode acreditar, coisas grandes vão acontecer na hora em que você precisar. Quando o problema vier, o teu celeiro vai estar cheio. Na tua conta vai ter saldo. E você vai ter como resolver esse problema. A terceira coisa que você deve guardar no seu coração é: a primeira, vamos lá, recapitulando, depósitos de fé. Segunda, cultive a fé. Terceiro, ative a fé. A Bíblia diz assim: este é o espírito da fé, crie, por isto falei. Como é que a fé se move? Como é que a fé se manifesta? Pelo que você fala. Pelo que você? Paulo disse, este é o espírito da fé, crie, por isto falei. São suas palavras que ativam e movimentam sua fé. São suas palavras. Jesus não disse: se você tiver fé, você remove uma montanha. Ele disse: se você tiver fé e disser a montanha. Ou seja, toda fé do mundo concentrada só pode ser liberada quando você abre a tua boca. Abra a tua boca para declarar a fé. Jesus disse assim: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, lança-te daqui do mar, e não duvidar do que você disse. Você tem que acreditar no que você disse, porque são as palavras que movimentam a fé. É por isso que a Bíblia diz, com o coração se crê, com a boca se confessa. Você precisa começar a movimentar a sua fé liberando uma palavra. Declare uma palavra sobre a tua casa, declare uma palavra sobre a tua família, declare uma palavra sobre a tua situação. Ative a fé através de palavras. Quarto, a fé se revela nos resultados. Vamos dizer? A fé se revela nos resultados. Quem está comigo? Escute. A fé se revela nos resultados. Tiago disse: eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. A fé é abstrata que revela algo real. Olha o que ele diz: a fé é a certeza de coisas que não se veem, a firme convicção de coisas que se esperam. A fé nos leva a entender que o visível é criado do invisível. Qual é o invisível que cria? Palavra. Declare a palavra e não duvide da palavra. Declare a palavra e não duvide da palavra. Número 1, depósito de fé. Número 2, cultivo da fé. Número 3, ative a fé. Número 4, veja a fé nos resultados. Quantos podem dar glória a Deus? Por que a fé é importante, Bispo Júlio? Te digo. Porque a fé não é um começo, nem é o fim. A fé é o meio. Diga, a fé é o meio. A fé é o meio, ou seja, olha só, olha como é. Pela graça sois. Pela graça sois. O que nos salva? O que nos salva? A graça. Pela graça sois? O que nos salva? Agora, como que eu alcanço essa graça que me salva? Pela graça sois salvos, por meio da... A graça de Deus me traz salvação, mas é a fé que agarra essa graça. Ou seja, o que Deus me dá é alcançado por meio da... A fé é o meio pelo qual você chega lá. Diga isso para quem está ao seu lado. A fé é o meio pelo qual você chega lá. Diga para outra pessoa, diga, a fé te movimenta. Promessa
cumprimento. O que leva a gente no meio? Promessa, cumprimento. O que leva a gente no meio? Uma profecia e a confirmação. O que leva a gente no meio? Uma palavra que Deus nos deu e um destino que Deus nos desenhou. Da onde a gente está, para onde a gente vai chegar, o que leva a gente no meio? É sempre a fé que vai nos levar de um ponto ao outro. A fé está movimentando a igreja. A fé está movimentando as famílias. A fé está movimentando quem crê. A fé não nos deixa parados. Para onde a fé me leva? É uma boa pergunta, sim ou não? E eu respondo. Gênesis capítulo de número 12. Para onde a fé está me levando? Põe na tela para mim. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Marque isso. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Vou tornar você famoso. Muitos likes no Facebook e no Instagram. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma. Verso 3. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão. Diga comigo, 3 destinos. Destino 1, desconhecido. Diga, a fé vai me levar ao desconhecido. Deus falou que terra era essa? Deus falou onde era essa terra? Ele achou no GPS, no Google Maps ou no Waze? Ele foi rumo ao desconhecido. Levante a mão e eu profetizo. A tua fé vai te levar ao desconhecido. Ai, bispo, eu não queria ir para um lugar que eu não conheço. Deixa eu te dizer, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está nos levando, o primeiro destino da fé é que Deus nos leva ao desconhecido. Porque o que Deus preparou é tão grande que não dá para imaginar. Ninguém ainda comentou, e ninguém conseguiu enxergar. Deus é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos. Se você acha que você pediu é grande, você não sabe o que Deus está pensando. Aí alguém pode dizer para mim assim, Júlio, não é assim não, Júlio. Porque Deus já me deu uma visão. E Ele já falou através de um profeta onde Ele vai me levar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus um dia chamou os discípulos e disse assim, estão comigo? Jesus disse assim, eu tenho muito para falar para vocês, mas não posso falar agora, porque vocês não iam suportar. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem muita coisa que Deus já tem preparado para a nossa vida, mas que Ele ainda não ousou falar com a gente, e só não ousou por um motivo, porque eu e você não estamos prontos para a tamanha grandeza da promessa que Ele tem para a nossa vida. Se o que você já ouviu é grande, se o que você já viu é grande, se o que você já imaginou é grande, deixa eu te dizer uma coisa, segura um pouquinho, Deus vai te surpreender. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mas então por que Deus nos leva ao desconhecido? Por uma simples razão, a fé exige dependência. Levante sua mão e diga para mim, a fé exige dependência. Por que Deus não disse para onde era e nem como era? Porque Ele ia ter que andar debaixo de uma dependência. A dependência é um preço da fé. Você pode dizer isso para alguém? Se quiser andar pela fé, vai ter que aprender a depender de Deus. Se quiser andar pela fé, vai ter que aprender a andar todos os dias buscando dele a direção e o próximo passo.
Segundo destino da fé. O primeiro destino. Primeiro destino. Segundo destino. O teu tamanho original. Uma nova dimensão da tua vida. Olha o que Deus disse a ele. Vou te levar para uma terra que você não conhece. E vou te dar um tamanho que você nunca imaginou. A fé te leva a uma dimensão que você não pensou. A fé te leva a um crescimento. Diga para quem está perto de você, a fé te leva ao crescimento. Nesse momento eu vou precisar da ajuda da igreja. Posso? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, chega de mimimi. Vira para outra pessoa e fala, chega de mimimi. Está na hora de crescer. A fé vai te levar ao crescimento. Ah, Deus, eu não aguento. Ai, Deus, não dá mais. Ai, Deus, é... Ei, Ele está te esticando. Porque a fé te leva a um caminho de crescimento. Para de mimimi. Ai, eu vou romper. Não vai não. Ele te criou e Ele sabe até onde você aguenta. Ele está te esticando porque Ele sabe que você pode chegar lá. Se bem que tem gente falando, ele deve ter me confundido com a mulher elástico, né? Sim. Deus vai te levar ao tamanho que Ele imaginou. Abraão, a fé vai te criar por um caminho desconhecido que vai lhe dar o tamanho que você é para ser. Quem pode levantar a mão e dizer, eu estou crescendo? Contei nos outros cultos, vou contar nesse aqui o testemunho, ouça por favor. Fui ao Nepal e visitei lá uma das primeiras igrejas que assumimos no ministério do pastor Everson. Subimos uma montanha muito difícil de chegar lá. Graças a Deus deu tudo certo. A picape aguentou subir. Geralmente não consegue, muitas vezes tem chuva ou tem um tempo ruim e a picape não sobe, mas eu orei e falei, Deus, eu não sou missionário. Quem sobe essas montanhas é missionário. Eu sou só visitante. Graças a Deus, Deus é fiel e o carro subiu. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido pela vila, pela aldeia. Me presentearam com uma túnica, uma capa, uma roupa. E eles disseram, esta é a roupa que os reis do Nepal usavam antigamente. E nós costuramos uma para você. Quem ganha uma roupa de rei não fica empolgado, imagina. Ainda mais eu. Na hora fui para um cantinho e falei, vou pregar com a roupa de rei. E me vesti da roupa. Quando eu vesti, meu punho perfeito. Meu colarinho perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo perfeito. Já vestiu roupa sob medida? Quando a costureira, o alfaiate, o camiseiro acerta? Mas quando acerta, perfeito. Quando você não engorda depois que tirou a medida. Perfeito. Fui pregar, maravilha. Desafio de pregar em 3 línguas, português, inglês e nepali. Oramos, ministramos, Deus operou maravilhas. Saímos do culto e enquanto eu estava pregando eu pensava, perfeito. Quando estava orando pelas crianças, um grupo de crianças veio ao encontro e nós ministramos com as crianças. E eu estava orando pelas crianças e... perfeito.
Perfeito. Damos bolacha para as crianças, salgadinho que compramos na estrada, tal, fizemos uma festa com as crianças, mas ali ajudando ali, e atendendo, e olhando, e conhecendo o lugar, e dizendo, perfeito. Entrei no casebre que eles vivem, imagine 100 anos atrás, uma coisa muito primitiva. Você entra por baixo, é um lugar onde ficam as cabras, e do lado de onde ficam as cabras é onde se prepara a comida num fogo de chão. Em cima é o lugar onde eles dormem. Sentei, comi uma comida, e olha que eu tenho um estômago bruto, mas estava difícil de engolir. Foi muita água, comida e água, comida e água. Porque eles me deram uma roupa do rei, enquanto eu estava comendo aquela comida difícil. Perfeito. Até que eu não aguentei. Eu virei para ele e falei assim, como você conseguiu as minhas medidas? Aquele homem simples, que mora numa montanha, isolado do mundo, disse assim, há 15 dias atrás, Jesus me visitou em um sonho. E Ele me deu todas as tuas medidas. Você acha que aquela manhã Deus estava falando comigo de pano e linha? Você acha que aquela manhã nós estávamos falando de costura, de tesouras e agulhas? Você acha que Deus estava falando de colarinhos e punhos? O Espírito Santo estava ministrando para mim e para você. Eu conheço as tuas medidas. Não é a tua cintura, não é a tua altura, não é o teu braço. Eu conheço as tuas medidas. E eu vou te levar ao tamanho que eu desenhei. Deus conhece as nossas medidas. E Ele nos leva ao tamanho que tem desenhado. Viva pela fé e Deus te levará ao tamanho que Ele planejou. Teve uma irmã que fez assim, 36. Não é disso que eu estou falando. Ande pela fé e Ele vai te levar à dimensão que Ele planejou para você. Profetize isso para alguém, ande pela fé e Ele vai te levar à dimensão que Ele preparou para você. Esse é o caminho da fé, nos fazer chegar onde temos que chegar, nos levar aonde nosso tamanho real é descoberto. Terceiro destino da fé. Terceiro destino da fé. Ela vai te levar ao caminho do desconhecido. Ela vai te levar ao caminho do teu tamanho, da tua dimensão. E ela vai te levar ao caminho do teu propósito. Deus não te faz crescer para você. Deus te faz crescer para os outros. Forte essa, né, irmão? Deus não te faz crescer para você, Deus te faz crescer para os outros. O dia que a gente aprender que o Evangelho tem pouco a ver com a gente, muito a ver com os outros. O Evangelho tem muito pouco a ver com receber e muito a ver com... É triste porque muitos de nós temos pregado um Evangelho de receber. Mas eu quero desafiar você a entender que a fé te leva a um propósito. E o teu propósito está ligado ao outro. Observe o seguinte, falando de fé. Jesus usou o exemplo da semente de mostarda, amém? Rapidamente nós precisamos ir no texto, você conhece, ó. Ele diz assim, o grão de mostarda sendo a menor das sementes, quando cresce e se desenvolve, se torna a maior das árvores, hortaliças. Ou seja, uma hortaliça que se transforma em uma árvore. Embora seja a menor semente. E aí o texto não para falando no tamanho. O texto segue falando do propósito. Por que Deus vai me fazer grande? Por que Deus vai te fazer grande? Porque Deus fez Abraão grande.
Por que ele faz da semente do grão de mostarda grande? Por um motivo. Ele ainda diz no mesmo texto: a semente, sendo a menor, se torna maior, e então vêm as aves e se abrigam nela. Percebe por que Deus quer te dar uma nova dimensão? Para que outras pessoas se abriguem naquilo que Deus te levou a ser. Sabe por que Deus vai dobrar a sua empresa? Tem empresário aqui? Porque se hoje você tem 5 funcionários, você vai ter 10. E 10 pessoas vão comer da mesa que você vai dividir com eles. Ah, como eu queria que vocês acreditassem nisso. Ah, como eu queria que você acreditasse no que eu estou pregando aqui hoje. Se você entendesse que Deus quer te fazer grande para que você possa ser abrigo a outros. Sabe por que Deus vai desenvolver o ministério? Porque o ministério que hoje atende 3 mil vai atender... Por que Deus quer fazer grande? Deus quer fazer grande por um motivo: para que você sirva de sombra para quem está cansado do dia, de abrigo para quem foge da tempestade. Ou seja, você vai ser um lugar de refúgio. Deus vai te guiar pelo caminho da fé por 3 razões. 1, o lugar desconhecido, para que você viva na dependência. 2, o teu tamanho, para que você encontre aquilo que Ele tem para você. E 3, o propósito, a maneira como você vai abençoar e impactar quem está à sua volta. E sim, eu sei que você fala e fala assim: que loucura é isso? Mas imagina, se a gente tivesse hoje, dos mais de 42 milhões de evangélicos no país, pessoas que andassem todos os dias na dependência de Deus pela fé, que tivessem todos os dias a busca por encontrar o seu tamanho, e ao encontrar o seu tamanho se tornar um abrigo. Nós seríamos como 42 milhões de árvores, fazendo sombra para esta nação, sendo abrigo para os perdidos, sendo amparo para quem precisa. O que falta, que eu e você passemos a andar para o destino que a fé nos leva. Quantos podem dizer amém? Este homem chamado Abraão, ele é chamado o pai da fé. E a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Abraão por meio da fé. Se você puder olhar comigo, que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso de número 14. Romanos 5, 14. Eu acho que é esse o texto. Me ajuda aí. Ou melhor, 4:12, perdão, foi um engano meu. Romanos 4:12. Põe para mim, vocês têm o texto aí. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. Da fé que teve nosso pai Abraão. Os que andam nos... A fé é um caminho, gente. A fé é um deslocamento. A fé é um passo depois do outro. Abraão, o pai da fé, marcou pegadas para que eu e você estivéssemos caminhando o caminho da dependência, o caminho do crescimento e o caminho do serviço. Ele deu 3 passos: o passo da dependência, o passo do crescimento e o passo do serviço. Se a gente começar a entender que andar pela fé é seguir por estes passos, filhos de Abraão, o pai da fé, somos abençoados como ele foi abençoado. Somos herdeiros das promessas que foram feitas a ele. Recebemos as bênçãos sobre a nossa vida. Comece a se movimentar pela fé. Diga para alguém perto de você: se mova pela fé. Dê passos pela fé. Diga para ele: passos de dependência, passos de crescimento, passos de propósito. Dê passos que a fé está te dirigindo. Diga para alguém: dê passos onde a fé está te dirigindo. Dê passos para onde a fé está te levando. Movimente-se pela fé. Chega de ficar parado. Eu expliquei isso de manhã. Não é uma doutrina. É só uma forma de você entender.
Abraão é o pai da fé, e a sua descendência nos abençoou com fé. Só para você entender, tá bom? Não vai dizer por aí que eu estou falando heresia, tá? Só para tentar exemplificar. Assim como a gente pode colocar Abraão como pai da fé, a gente pode colocar a Bíblia como a mãe da fé. Entenda esse exemplo que eu vou lhe dar. É só uma forma de você entender. O que precisa para uma mulher ficar grávida? Bom, você já sabe. Calma. A semente de um homem precisa entrar no seu ventre. E então, 9 meses depois, o que acontece? Ela dá a luz. Sabe o que Deus foi fazendo ao longo de séculos? Foi pegando a semente de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés, Josué, os juízes, os reis, Davi, Salomão, os profetas, Eliseu, Elias, Isaías, Ageu, a semente principal, Jesus, a igreja, Pedro, Paulo, os romanos, os filipenses, os tessalonicenses, e foi colocando a semente de Abraão toda aqui dentro. E aí cada vez que você abre esse livro, é como o ventre de uma mulher que se abre e dá a ouça. Mas de onde você inventou isso, Bispo Júlio? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Da onde vem a fé? A fé vem de ouvir a mensagem. Que mensagem é? Observe comigo Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deus foi pegando essas histórias todas e depositando aqui, ó. E a Bíblia, sempre que se abre, dá luz à fé. Dá luz à fé. Uma Bíblia fechada é só um objeto, mas a Bíblia nos dando palavras enche-nos de fé. Deus vai te levar pelo caminho da fé, e eu sinto que milagres vão acontecer. Cada uma dessas histórias não é para você passar vontade. Cada uma dessas histórias é para você saber que você vai viver algo igual. Que a mesma fé do passado deu testemunho aos antigos, ainda dá testemunho aos de hoje. Deus te trouxe aqui nesta noite, primeiro, para renovar a fé da igreja. Segundo, para resgatar a fé dos que estavam afastados. Terceiro, para plantar a fé daqueles que ainda não criam. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: vou te levar por um caminho desconhecido, para um lugar onde você vai crescer, mas que no final você vai encontrar o teu propósito e dizer: como a minha vida valeu a pena. É por isso que o apóstolo Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele diz: no final eu
guardei a minha fé, pois foi ela que me tirou de um ponto e me trouxe até o final. A fé vai te levar até o fim, para que você termine a vida triunfante, vitorioso e abençoado, para a glória de Deus. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus faz com o seu povo. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz com a igreja. É assim que Deus vai operar na sua vida. É por meio da fé que alcançamos o que Ele tem para nós. Tudo está de graça, mas a porta que nos leva até essa dispensa maravilhosa é a fé.